Livro de Romanos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então você vê que tem que crer no coração, mas tem que confessar com a boca. É exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós estamos crendo no Senhor, estamos confessando com a boca que Ele é o Cristo enviado de Deus, que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou, está sentado ao lado do Pai e vive e reina para sempre. Então nós temos que confessar. Amém? Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, para salvação nós temos que confessar. Não é falar que crê e ficar guardando o coração. Temos que confessar com a nossa boca. Amém? Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeus e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então, mais uma vez, a palavra está confirmando que é para todos. Jesus veio para todos. Quem crê no seu coração, confessar com a sua boca, foi para esse que ele veio. E esse não será confundido, porque ele é o mesmo Deus. É o Deus do grego, é o Deus do judeu, é o Deus do gentio, é o meu Deus, é o seu Deus, é o seu Deus, é o Deus de você que está ouvindo, Deus de todos. Se crê no coração e confessar com a boca, ele é o seu Deus, ele é o seu Salvador. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí aqui nós entramos numa parte que é exatamente isto daqui, ó. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então você não tem como crer naquilo que você não ouve falar. Mas para você ouvir, alguém tem que ser enviado para falar. E quem será enviado para falar de Deus? Então nós estamos aqui hoje fazendo exatamente isso. Nós estamos falando desse Jesus para você. Então você já não pode mais dizer que não ouviu falar, você ouviu. Agora você crê? Se você crê para a justiça. E se você confessar, você confessa para a salvação. Deus nos enviou aqui hoje, não foi o homem. Não foi o homem que nos enviou aqui, foi Deus. Nós estamos aqui pelo Espírito de Deus, falando desse Jesus que cura, que liberta, que transforma e que salva. E se você se colocar na posição que Deus te chamar, se você estiver disposto a seguir os ensinamentos de Jesus e entregar a sua vida, entregar a sua casa nas mãos do Senhor, Ele entra e faz morada. Ele faz uma obra na sua vida. Todos que nele creram foram salvos. Todos que seguiram Jesus foram salvos. E é para isso que nós seguimos. O nosso maior tesouro é a nossa salvação, a nossa maior riqueza. Só que Deus também ele tem uma vida abundante para nós aqui na terra. João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, porém vim para que tenham vida e tenham abundância. É abundância no seu casamento, é abundância na sua família, na sua área, em tudo. É uma vida abundante. Só que para isso, nós temos que fazer o que Jesus falou. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e me siga. Pegue a sua cruz e me siga. Qual que é o problema? Nem todos querem seguir com a cruz nas costas. Falar que quer seguir Jesus, todo mundo pode falar. Só que está disposto a se negar, a negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir Jesus? Está disposto a deixar os seus desejos de lado, as suas vontades, deixar pessoas de lado para seguir Jesus? Não é sacrifício de sangue, de matar animal como era no passado, é sacrificar a nossa vontade. Qual que é a nossa cruz? É deixar tudo para trás para seguir Jesus. É renunciar, o evangelho é renúncia.
E às vezes nós queremos seguir Jesus, mas sem renunciar, sem deixar o vício, sem deixar pessoas. Eu acho que uma das maiores dificuldades que hoje se encontra para seguir o Evangelho é renunciar a pessoas. Tem pessoas que estão nos atrasando, estão nos impedindo de prosseguir, mas nós estamos aqui arrastando. Você está andando, a pessoa está te puxando para trás, mas você não larga. Às vezes tem que largar pessoas também. Tem que deixar de lado. É renunciar tudo que nos impede de seguir a Cristo. A semente está sendo plantada, está sendo lançada. Mas quem vai dar a chuva no seu tempo certo e dar o crescimento é Deus. Isso ninguém pode fazer. Quem tem a decisão, ou melhor, quem tem o poder de decidir hoje o que vai querer fazer é você. Eu não posso fazer por você. O que eu posso fazer é isso aqui que Deus me enviou para fazer. É pregar a palavra. E eu afirmo para você, Deus, Ele quer salvar a sua vida, Ele quer salvar a sua alma, Ele quer salvar a sua família. Mas depende de você. Ezequiel, capítulo de número 33, versículo de número 11. Ezequiel 33, 11. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa e se converta dos seus pecados. Então o prazer do Senhor é que todos que estão em pecados, todos que estão nos caminhos errados, se arrependam e se tornem para os caminhos do Senhor. Não há salvação se não houver arrependimento, se não houver renúncia. E eu venho, obviamente, guiado pelo Espírito de Deus, para pegar uma palavra verdadeira. Deus tem promessa nas nossas vidas, mas só vão se realizar se nós renunciar às nossas vontades, aos nossos desejos de seguir a Cristo. É salvação para a família. Mas temos que renunciar às nossas vontades, deixar de lado, deixar vícios, deixar coisas, deixar pessoas. Lembra que quando Deus chama Abrão, antes de fazer dele Abraão, Ele fala, Abrão, sai da casa do teu pai. Por quê? Porque lá não tinha como Deus trabalhar, era um povo idólatra. Falou, Abrão, meu negócio é contigo, deixa teu pai, deixa teus irmãos, deixa todo mundo, e vai para onde eu te mostrarei, para a terra que eu te mostrarei. E quantas vezes Deus tem falado isso comigo e com você? Sai do lugar que você está, sai do comodismo, deixa essas pessoas que não te ajudam, que só te atrasam, e vai para onde eu tenho um propósito contigo. E nós continuamos no mesmo lugar. Você vê, era para Abrão levar a mulher, alguns servos para ajudar, e ir embora, ele vai levar Ló junto. O que acontece? No meio da caminhada, tem uma contenda, tem conflito entre os servos, os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Por quê? Porque não era para ele estar indo. Abrão, pega a tua mulher e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele levou quem não era para levar. Teve que no meio do caminho fazer a divisão. E quantas vezes Deus tem falado comigo e com você? Sai do lugar que você está, deixa essas pessoas que estão do seu lado, porque o meu propósito é com você e com a tua casa. E nós continuamos arrastando as pessoas. Não queremos largar lugar. E quando fala-se de lugar, às vezes é de morada mesmo, é de lugar, é de casa. Às vezes tem que sair do lugar. E nós não queremos, estamos apegados com as coisas materiais e deixamos de seguir as coisas espirituais. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã, nos trouxe aqui para dizer para mim e para você, o meu propósito na sua vida ainda está de pé. Eu tenho salvação para você e para a sua casa, mas é tempo de tomar uma decisão. É tempo de se posicionar. Deixar de lado aquilo que tem te atrasado, aquilo que tem te impedido de caminhar. Deixa para trás, renuncie, porque eu tenho um propósito, eu tenho um trabalhar na sua vida, mas é necessário renunciar, é necessário deixar para trás algumas coisas. Tem hora que nós temos que nos desapegar de algumas coisas, e essa é a nossa maior dificuldade. Amém? Mas graças a Deus que Ele nos trouxe aqui nessa manhã para ouvir essa palavra, que serve para mim também, serve para você que está nos ouvindo. Deus, Ele quer salvar. E como pregarão? Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão
naquele de quem não ouviram falar. Então você está ouvindo falar desse Jesus hoje. Então creia nele. Como crerão no que não ouviram e como ouvirão se não há quem pregue? Estamos aqui fazendo a obra de Deus, pregando para você. Então você ouviu. É tempo de tomar uma decisão. É tempo de sair do comodismo. É tempo de decidir o que você quer para a sua vida. Se você estiver disposto, se você estiver disposta a deixar para trás algumas coisas, a se negar a si mesmo, a renunciar coisas, lugar, pessoas, Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. E até você que já é abençoado vai ser ainda muito mais abençoado. Amém? Você vai ver o agir de Deus. E nós estamos aqui cumprindo Isaías 61 e Romanos 10, pregando a palavra, trazendo essa palavra de fé, de cura, de transformação. Você quer viver uma vida abundante? Você quer viver milagre? Você quer ter cura na sua vida, na sua família? Jesus é a cura, Jesus é a libertação, Jesus é a transformação, Jesus é a abundância que você precisa, Jesus é a porta que você precisa que seja aberta, mas você precisa tomar uma decisão e se posicionar. E todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. O ladrão quer matar, quer roubar, quer destruir. Mas Jesus está dizendo para você: eu tenho vida abundante para você nessa terra. Aleluia. Se você crer, você recebe essa palavra. E se você praticar o que está escrito na palavra de Deus, você vai viver. E eis aqui diante de vós alguém que não era nem para ter nascido, e nasceu. Alguém que não era para ter sobrevivido, sobreviveu. Alguém que teve uma doença que os médicos não descobriram o que era, mas a oração Deus curou. Então, quem está falando com vocês aqui hoje, sendo usado pelo Espírito para falar para vocês, é alguém que viveu milagre, é alguém que viveu promessa de Deus, é alguém que está vivendo as promessas de Deus. O que Deus prometeu na minha vida, a partir do momento que eu me posicionei, me coloquei à disposição de Deus fazer a obra, as promessas agora estão se cumprindo. Muito em breve eu creio que vocês ouvirão o meu testemunho por completo. Eu estou aqui porque o que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de cada um de vocês também. Mas só depois que a gente se posiciona que Deus realiza a sua obra. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos.